Boa noite, pessoal. Vou começar mais uma live, né? Estamos começando agora, 19 horas em ponto. E hoje a gente vai falar de um assunto aí um pouco dolorido, né? Tem muitas pessoas que não gostam, fogem desse assunto, né? E aí nós encontramos um amigo aí para falar e conversar um pouco nessa noite sobre masculinidade à luz da Bíblia, né? Vamos falar um dos pontos da masculinidade à luz da Bíblia e a gente vai falar especificamente aí do profeta, sacerdócio, mas acredito que vai dar pra gente conversar sobre muitas coisas, tá bom? Já chegou o Júnior França, seja bem-vindo, meu irmão. Paz do Senhor a todos que estão entrando. Tia Liz, né? Nosso abraço aí para a família do Lucas, a família do Lenilson. Grande abraço, Elisângela. Nancy acabou de entrar também. Lourdes Moita acabou de entrar. A Keila Aragão também entrou agora, né? Pessoal, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Eu queria que você que já chegou aí, se você puder mandar para mim aí se o áudio tá saindo legal, a imagem tá chegando legal. É muito importante que você avise a gente, né? Que se não tiver tudo legal, a gente ajeita aqui rapidinho, tá bom? Então vamos, já, tô vendo aí que o Efraim já tá aí, né? Já tá online. Só convidar ele para entrar aqui. Pessoal, e você que já entrou, ou você que estiver vendo depois aí, se você não conhece o Piedade Masculina, para você conhecer, né? Acompanha lá, um trabalho muito bom, tem abençoado muitas vidas. Eu acredito que eu sou uma pessoa abençoada. Olha aí, Efraim, boa noite, Efraim. Boa noite, Seja meu irmão. bem. Como é que você tá? Rapaz, eu tô melhor do que mereço. Vivendo pela graça, não dá nem para estar vivo, tô vivo. Estou em casa bem, com família. Então estou Graças em a paz. Deus. E você, como é que tá? Tá, aqui tá um forno. Sobral, né? É Sobral, né? Fazer inveja para Mas, você. Eu tô aqui em Tianguá, 20 e poucos graus, né? ah, pois é, né? Aí é bom demais. É doido. Mas fora isso, tá muito bom. Muito bom, graças a Que, Deus. que bom. Aranha, obrigado aí. Eu vou falar um pouco mais alto, acho que meu celular já tá no máximo, né? O nosso querido pastor Antônio Carlos já está aí também, seja bem-vindo. Sim, meus irmãos, rapidinho, antes de continuar a conversa aqui com o Efraim, se você ainda não conhece o Piedade Masculina, né, eu indico aí, eu tenho sido abençoado tanto pelo Instagram como pelo Telegram, né, quem tem Telegram aí, quem usa Telegram, a gente tem acompanhado alguns estudos lá. Eu só ainda não tive tempo e disposição financeira para fazer o curso, né, Efraim? Mas logo, Aham. logo Deus com a gente está lá. Abraão, né? O Celso Abrão, é? Seja bem-vindo, Celso. Paz do Senhor, meu irmão. Pronto, a Aranha está dando feedback aqui que melhorou. Então, pessoal, nessa noite a gente vai conversar um pouquinho aí sobre masculinidade, né? Homem bíblico. A gente vai falar um pouquinho de várias coisas aí. E eu tive a sorte de conhecer o Ministério Piedade Masculina, né? Já conheci há algum tempo. E o Judá, que faz parte do ministério também, veio para cá, para Tianguá, e eu tive conversando com ele, ele me apresentou o projeto e tudo. E aí, através do Judá, eu conheci o Efraim aí, veio acompanhando os estudos, e hoje Deus nos deu a oportunidade de conversar um pouquinho e trazer um pouco de conhecimento, né, para os nossos alunos aqui de Tianguá, para as pessoas que nos seguem. Então, hoje a gente vai conversar com Efraim. Efraim Mesquita, ele é casado com a Viviane Guedes, né? Ele é membro da Congregação Batista de Betel, bacharelando em teologia, né? E ele é criador aí do Ministério Piedade Masculina, né? Então, o Efraim tem essa pegada de falar dessa parte da teologia, que é a teologia que nós chamamos de teologia da família, né? E que a Bíblia tem essa parte do ensino. E muito voltado para a questão do homem, né? Eu tenho acompanhado esses devocionais de macho aí. Eu tenho dia que eu dou risada, mas é dando risada de mim, né? Que eu Pra não chorar, preciso né? melhorar.
dando risada assim, aquela risada descarada, sabe? Como a gente diz aqui no Ceará. Então, quem não conhece a Piedade Masculina, tira um tempinho depois, vai lá, conhece. Tem uns devocionais muito, muito abençoadores, muita coisa legal lá. E eu te garanto que você vai gostar. Deixa eu dar um abraço aqui para a tia Leia. A Leia acabou de entrar, está lá em Portugal. Nosso irmão Claudejan está aí também com a gente, aí, a Aurita, o nosso amigo Ítalo, né, lá de Parnaíba. Muita gente querida aí acompanhando a gente, tá bom? Pessoal, se o Instagram ficou bondoso com a gente hoje, né? E se essa for a vontade de Deus, Dá a live certo. vai ficar salva depois aí, tomara que dê certo. E agora tem uma novidade, né? Salva direto no IGTV, tomara que dê certo hoje, né? Efraim, palavra sua, né? Se quiser saudar o pessoal aí, fique à vontade. É um prazer estar aqui, meu irmão. O Judá me falou muito bem de você, né? Já fui visitar uma vez aí a igreja de Tianguá, né? A gente foi fazer uma visita, eu e minha esposa, a Elana e ao Judá, e aí a gente aproveitou e cultuar o Senhor juntos, né? Naquele tempo ainda, né? Dava para cultuar todo mundo juntos. E aí nós fomos, tivemos o prazer de estar aí. Né? Muita alegria estar aqui com vocês, falando sobre um tema, como eu digo muito para outros irmãos, né? Apenas uma gota d'água dentro da masculinidade bíblica, né? Que é sobre Uhum, como ser profeta, como ser sacerdote do lar, que é uma função extremamente importante e negligenciada e esquecida e sendo omitida pela parte dos homens dentro da igreja, e por causa dessa omissão, por causa desse problema, a família tem padecido justamente por causa disso. uhum. Realmente a gente tem notado, né, essa falta de cuidado, né, com famílias, com o ensino bíblico a respeito disso, né? E Uhum, infelizmente as nossas igrejas, né, as famílias de nossas igrejas têm sofrido muito, né? Infelizmente essa exatamente. é a dor que a gente tem sofrido nesses dias, né? Mas Sim. Efraim, eu preparei algumas perguntas aqui, né? Mais para direcionar o nosso bate-papo. E que você também quiser acrescentar fora da pergunta, né? E você que já está Uhum, participando da live aí, se quiser mandar uma pergunta, se der tempo, o Efraim vai responder aí. Mas são 5 perguntas, né? Como você falou, é apenas um arranhadinho, né? Na, na cobertura do que o assunto fala. E aí a gente vai tentar conversar um pouquinho hoje sobre essa questão do homem como sacerdote e profeta no lar, né? Eu vejo isso muito importante, principalmente nesses dias que a gente está. Eu não sei, Efraim, se você tem ouvido falar, né, das pessoas aí, seus amigos e os irmãos que você tem contato, da dificuldade de se realizar um culto em casa, né, de levar a família para adoração, de levar a família para ter um momento de leitura bíblica, né? E pensando nesse momento que nós estamos vivendo, seria viria muito a calhar falar disso, né? Da responsabilidade do homem como chefe de família, de levar a família à adoração, a conhecer a Cristo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, né? Deixa eu ver se dá certo aqui. Pronto. A primeira pergunta que eu coloquei aí a Bíblia fala, né, lá em Efésios, e a Bíblia vai falar dessa Efésios 5, Colossenses 3, que o homem é o líder, né? Só que tem uma expressão na Bíblia sim. que eu acho muito interessante, que o homem é o cabeça da mulher, né? O que seria essa expressão, Efraim? O que você entende como homem cabeça da esposa na Bíblia? É uma pergunta bem interessante. Ela também se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, né, quando Uhum, Paulo vai trazer toda a hierarquia, né, das coisas. Você vê a hierarquia da Trindade, você vê o Pai, depois o Filho, ainda que não seja mencionado o Espírito naquele contexto. O Espírito está atuando imediatamente ali, então tem a função dele ali por trás. E você vai ver que o Pai, o Filho e abaixo do Filho o homem.
Então você entende o quê? Que essa expressão de um homem ser cabeça é uma expressão de liderança que direciona, sustém, provê, guia, protege e educa. De onde é que eu estou tirando tudo isso? Se você for para Efésios capítulo 2, você vai ver que o cabeça da igreja é Jesus. E quando você vai explorar as funções de Jesus dentro da Bíblia, você vai ver que Jesus, ele dá ordens à igreja, ou seja, ele direciona a igreja, ele diz para onde a igreja deve ir. Você vai ver que esse mesmo Jesus, ele protege. De que forma? Você pode ver, por exemplo, lá em Atos 9, quando Paulo vai ferir, começou a matar muita gente, você vai ver que Jesus ele se interpõe e diz, faz a seguinte pergunta: por que você está fazendo isso comigo? Por quê? Porque mexer com a igreja é mexer diretamente com Cristo. Nós somos o corpo vivo de Jesus. Então ele sustém, ele protege. Quando você vai para Jesus, você ainda vai ver a questão de ele prover o que nós precisamos. Ou seja, quando Jesus diz assim, confia em mim. Quando Jesus diz para a gente olhar para ele. Quando Jesus disse para nós termos o referencial, porque a voz de providência é sempre dele. Então, quando a gente olha para Jesus, por que eu estou norteando Jesus? Vocês vão entender um pouquinho já já. Porque no próprio texto de Efésios, você vai ver inúmeras vezes o apóstolo Paulo falando isso aqui. No Senhor, em Cristo, no Senhor, em Cristo, no Senhor. Os homens devem amar como Cristo, que é uma questão como é comparação, ou seja, está botando um padrão. Então, a nossa liderança, nós sermos como cabeça, nós devemos pensar como Cristo é o cabeça de todas as coisas. De como Cristo ele põe a palavra dele para guiar a igreja, de como ele sustém a igreja, mesmo ela estando espalhada pelo mundo. Cristo sempre está com a gente. Cristo está lá protegendo a igreja. Cristo está fazendo todas as coisas como cabeça. Então, a questão de quando nós utilizamos o homem como cabeça, não é simplesmente ele líder de dizer, vai para lá, vai para cá, não faça isso. Não. Ele toma a responsabilidade de um todo. Ele faz inúmeras coisas. Então ele tem uma responsabilidade que, ao mesmo tempo, não somente imita Jesus, não somente tem ações, mas ele tem uma característica específica, que é depender de Jesus. Por quê? Porque na hierarquia de 1 Coríntios 11, você vai ver que o pai é o cabeça, o filho vem em seguida como cabeça da igreja, e como cabeça da igreja vem um homem abaixo dele. Então o homem, ele é dependente de Jesus. Então essa estirpe de homem ser autossuficiente, de ser do chão, ser o super-homem, ser o que resolve todas as coisas, é uma mentira cultural para nós. Por quê? Porque nós fomos criados para sermos dependentes como cabeça do nosso lar. Porque quem ultimamente tem provido e sempre proveu para o nosso lar é Jesus. Porque quem coloca o pãozinho lá na nossa mesa não é nós, é Jesus. Porque em vão trabalha o trabalhador se não confia no Senhor. Salmo 127 é muito claro. Não adianta você trabalhar até tarde, acordar mais cedo, se esforçar e se esquecer de que quem coloca o pão ali é Deus. Entendeu? Deus é o provedor. Então o homem como cabeça é também servo e dependente de Cristo. Então são todas essas coisas envolvidas como homem, cabeça do lar. Entendi. Aí é interessante que você falando aí, né, dá para entender, pelo menos eu entendo assim, né, que o homem, por mais que ele seja o líder do lar, ele está debaixo de outra liderança, que é a liderança de Jesus Cristo, né? Exatamente. E não só está abaixo da liderança de Jesus, como ele tem um padrão a ser seguido. O padrão qual é? É o padrão de Cristo, né? E é interessante essa sua fala, Efraim, na questão de que o homem não é só mandar faz isso, faz aquilo, né? O homem ele tem que ser líder, né? Essa parte de homem como cabeça da esposa, ou chefe, ou líder da família, é algo que a gente até usa na administração, né? E é muito falado na administração, que há uma diferença muito grande entre um líder e o chefe, né?
chefe O ordena e o líder líder vai e leva e junto. leva, vai na frente e leva junto, né? Enquanto o chefe diz vai, né? O líder fala vamos, né? Então, quem está na frente da família, quem está guiando, direcionando a família, é o homem, né? E eu acho Uhum. interessante a gente começar o nosso bate-papo por aqui, porque tem muitas pessoas na igreja, Efraim, com a visão distorcida do papel do homem na família. Acha que o homem tem que bater o pé e todo mundo se calar, né? E o homem tem que cuspir no chão e fazer as coisas acontecer e todo mundo fazer o que ele quer que ele mandou fazer, né? E olhando para essa comparação com Jesus, a coisa não é bem por aí como as pessoas acreditam, né? Exatamente. Porque assim, é, tem muitas perguntas interessantes, principalmente essa última aqui, ela é muito boa. Eu vou tentar dar uma resposta depois. Mas eu quero bater num ponto bem específico, porque esses sinais que você deu, de bater o pé, de cuspir, de fazer tudo isso aqui, ele tem um nome. Se chama pecado do orgulho. E Hum, isso é um mal dentro do nosso coração. Uma coisa que eu costumo falar muito, muito, principalmente para os homens que eu discipulo, né, o Judá já cansou de ouvir essa ilustração, porque sempre eu bato, sempre eu bato. Quando você vai para 1 Pedro, capítulo 5, você vai ver Pedro citando um texto de Provérbios que diz assim: Deus resiste aos soberbos, ou em algumas traduções vai colocar Deus resiste aos orgulhosos, ao espírito altivo. Então, quando aquela palavra resiste é aplicada ali por Pedro, ela tem um significado assustador. E eu não estou brincando quando se diz assustador. Simples. Aquela palavra significa, ela é utilizada para quando um guerreiro ele se arma e puxa a flecha e fica segurando se tremendo, armado. Então, a uhum. tradução mais ampliada pode ser assim: Deus está com a flecha apontada na beira de soltar contra as nossas cabeças, contra a cabeça do orgulhoso. Então, quando alguém se diz, eu faço isso, é o que manda aqui em casa, eu bato mesmo na minha esposa, ele se esquece que tem uma flecha bem no meio da testa dele sendo apontada. Porque Deus está Uau. armado contra o orgulhoso. Deus está armado contra o arrogante. Então, o pecado de orgulho dentro do homem é um pecado que Deus literalmente odeia. Ele mesmo expressa isso em Provérbios. E ele se arma contra. Tanto que Deuteronômio vai utilizar uma expressão muito peculiar. Ao tempo que resvalar o pé. Ou seja, é tanto que foi esse trecho de sermão foi até utilizado pelo Jonathan Edwards no sermão conhecido como Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Que foi o sermão que fez o grande despertamento. Né? Então ele pregando ao tempo que resvalar o pé, ele bateu muito em cima do orgulho por causa desse texto. Então o homem se esquece que tem uma flecha, e uma flecha que arranca e destroça a vida dele se ele se manter orgulhoso. Então, por que é difícil a questão da cabeça, ligando um pouco com a pergunta sobre como ter uma liderança equilibrada no meio do feminismo? É justamente o orgulho humano que gerou, o orgulho do homem que gerou o feminismo. Foi justamente essa arrogância, essa falta de humildade, falta de olhar para Cristo como o nosso exemplo maior que gerou o feminismo. O feminismo é uma ideologia tirânica, satânica, que foi gerada por um coração diabólico. Não somente das mulheres, mas do homem. Então, o Entendeu? responsável é o homem também, né? É o No homem justo. também. Uhum. Porque, assim, alguns teóricos, saindo um pouco aqui mais da linha teologia, mas alguns teóricos políticos, eles vão dizer o seguinte: quando você tira o homem como o centro, como aquele que, não o centro da família, mas do centro da liderança da família, você desestabilizou toda a família. Eu não preciso ir para a filosofia, mas apenas citando um exemplo. Se eu for para Gênesis, é exatamente isso que aconteceu. O homem saiu de cena, ele foi omisso, ele estava lá perto. Se você olhar o relato do que estava lá, o miserável, e deixa a Eva pecar. E o que é que ele Uhum. faz? Não vou comer. Me dê a fruta também.
Não fez nada. E ainda foi o quê? Abraçou o erro. Abraçou o pecado. Entendi. Então, quando o homem se exime de sua função, gera pecados. Então, quando o homem se eximiu de sua liderança bíblica, gerou mais pecados ainda. Então, como é que mantém uma liderança equilibrada? Não é cultura que vai determinar isso, sabe? Não é pensamentos que vão determinar isso. Não é o que eu acho que vai determinar isso. O que vai determinar o equilíbrio é como Jesus age ou não. E nos evangelhos, você tem um relato mais glorioso da pessoa de Jesus. Você tem ali diante de você a glória, a majestade, o peso de dignidade na terra. O ser mais digno do mundo e mais esplêndido de todas as coisas. E ele está ali exemplificando como ser um homem. Como ser um homem. Eu acho muito interessante, Efraim, desculpa, porque chega fervilhou na minha cabeça agora, né? Se a Bíblia fala que o homem ele precisa ser líder do lar e ter o exemplo como Jesus, né? O exemplo de Jesus como líder é totalmente diferente do que os líderes hoje fazem, né? Por exemplo, eu fico abismado como Jesus vai, lava os pés dos seus discípulos, ele vai lá, ensina com paciência, né? Tem hora que ele precisa ser mais firme, ele é mais firme, mas em todo momento ele é um líder que ensina, que conversa, que é humilde, né? A humildade de Jesus na sua liderança fica muito latente, né? E eu acredito que muitos chefes de família, muitos homens, até cristãos, pecam porque não olham para Jesus e deixam que o seu orgulho tome conta da sua vida e do seu relacionamento, né? Esse é o maior perigo, né? Exatamente. Por que eu digo os evangelhos? Lá no VHB, no VHB, a turma que entrou agora entrou com comentário completo de capítulo por capítulo de Mateus, Marcos, Lucas e João. Uhum. Por quê? Porque a ênfase que eu quero que eles venham a ter é justamente de olhar para Jesus. Você vai para o Evangelho de Marcos, você não vai ver essas coisas simplesmente como a gente trata nas pregações. Jesus nas pregações é minimizado. Uhum. Jesus, às vezes, nas escolas bíblicas são minimizados. Simplesmente sabe por quê? Porque às vezes a gente se pega muito ao que a gente quer que o texto diga pra gente. Uhum. Se você olhar, por exemplo, para Marcos, você vai ver umas características de Jesus muito peculiares que são pouco enfatizadas. De Jesus sentir. E nós, homens, há uma cultura muito grande de dizer assim, não, a gente não pode sentir nada, não pode... Tem que ser sempre... Tá tendo uma moda tão, assim, diabólica de imitar uma série, Pickers, alguma coisa assim. Não sei, não assisti ainda porque eu não tenho Netflix, né? Eu vi só os comentários também. Então tá saindo muita coisa. Nós devemos ser como homens frios. Cara, fizeram essa pergunta ontem. Nós devemos ser frios? Não, você não vai ver isso frio em Jesus, não. Você vai ver um homem que olha para a multidão e diz assim, sentiu compaixão. Se você for ver a amplitude dessa palavra dentro da Bíblia, você diz assim, meu Deus, como eu estou errado. Porque a compaixão é quando o coração se move e ele se sente apertado por causa da condição do outro. Uhum. E essa compaixão impulsiona. Então, quando Jesus, o texto do livro diz que Jesus, ele sentiu compaixão daquela pessoa, você vai ver uma coisa imediata. O que queres que eu te faça? Você vai ver um Jesus que sente e um Jesus o quê? Que entende. Ele é sensível, eu não estou falando de sensibilidade de chorar, não estou falando disso não. Ele tem compaixão, ele entende a situação de miséria da pessoa, porque algumas traduções de compaixão é colocar o coração sobre a miséria do outro para ajudar. Então, o texto diz ele... Seria aquela palavra empatia, né? Isso. Colocar no lugar, né? Sentir, ter o mesmo sentimento do outro, né? Exatamente. Entender. Salmo 103 diz que Deus sabe que somos pó. E nos evangelhos nós vemos isso de modo prático.
entendeu? Então Deus, Entendi. Jesus, sabe que nós somos pó, ele entende que o pecado trouxe. Então, mas só que você vai ver pro outro lado, você vai ver um Jesus que bate, e bate duro. Uhum. Se você for pro Evangelho, acho que eu não sei se está aqui marcado, em Lucas, você vai ver Jesus simplesmente dizendo assim, olha, por mim, eu teria já destruído tudo isso aqui, tá aqui. Lucas 12:49 diz assim, ó, vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Uhum. Quando você vai para Mateus 23, está vendo lá Jesus, ó, batendo. Mas sabe por quê? Porque Jesus sabe distinguir situações. E o machismo, por causa do pecado, por causa da desgraça humana, ele não consegue discernir. Por quê? Porque o pecado cega. E Porque somente Jesus traz isso. há uma diferença, né? E é o que eu estou entendendo pela nossa conversa. Ser homem e ser cabeça do lar, né? Ser líder da família, não significa negar sentimentos, não significa deixar de se colocar no outro. E o orgulho é justamente isso que não acontece. No orgulho, o ser humano, ele não pensa no outro, ele pensa em si. Ele quer somente o seu desejo, ele quer somente ele quer somente que a sua vontade seja colocada para fora, né? Mas a outra coisa que a gente tem que pensar também é que o modelo de liderança de Jesus, ele não aceita o erro, ele não coaduna com o erro, né? Então, ele sabe discernir esses momentos. E os líderes de família, os cristãos, eles precisam saber que eles têm que dominar o orgulho, eles devem ser sensíveis, né? Colocar suas emoções para fora e sentir emoções do outro, mas também ele deve ser firme na hora que precisa ser firme, né? Então Exatamente. muito legal isso aí. Efraim, se fosse Diga. para a gente falar, eu acho que dava para a gente falar a noite toda, né? Dá, viu? Conversando aí. Mas o nosso bate-papo, a gente colocou como tema aí o homem como profeta e sacerdote do lar, né? Então, a segunda pergunta do nosso bate-papo seria: o que seria ser profeta e sacerdote no lar? Como é que você definiria isso aí pra gente? Ah, o Samuel Waldron, ele tem um livro justamente com esse tema. O homem como sacerdote em seu lar. Para que a gente fale sobre sacerdote, né, a gente precisa primeiro lançar vamos dizer assim, a base. Por que nós somos Uhum. sacerdotes? Né? Porque já veio gente dizer assim, não concordo porque não vejo na Bíblia a gente como homem sendo sacerdote do lar. E a primeira pergunta que eu fiz a esse jovem, eu fui perguntar assim, quanto você estudou sobre esse assunto? Ele disse, não li nada. Como você quer dar palpite em uma coisa que você não leu? Você não estudou? É a sede brasileiro de palpitar em tudo, sabe? É A isso. coisa que eu acho que uma das poucas frases que eu tirei do Olavo de Carvalho, né, o resto não aguento ler mais os livros dele, é que o seguinte, o brasileiro ele palpita muito sobre o que pouco estudou, né? E por isso que a gente precisa voltar e entender isso aqui. Por exemplo, no capítulo 2 ele vai dizer a base. A ideia de que um homem é sacerdote em seu lar se deriva naturalmente da tese de que todo ministério cristão tem caráter sacerdotal. Ou seja, qual é o nosso ministério como homens? Liderar o nosso lar. E essa liderança, ela é sacerdotal. Por causa de quê? Por causa da nossa função de liderança. Por causa de quem nos chamou para isso, por causa de quem é o nosso modelo para isso, por causa da função que Deus nos deu para isso, por causa que nós temos modelos bíblicos assim de sermos sacerdotes. E aí a pergunta, ok, a Bíblia nos diz, por causa da função sacerdotal do ministério, por causa de Jesus ser o sacerdote, por causa de exemplos bíblicos de sacerdote, por exemplo, como Jó. Capítulo 1 de Jó tá lá. É tanto que esse livro é baseado em cima de Jó, entendeu? Jó se levantava de madrugada, mais cedo, para poder apresentar a sua família. E daqui eu já tiro a definição. O que é ser um sacerdote do lar? Ele envolve você apresentar a família diante de Deus.
Envolve você simplesmente ter uma vida e um ministério que vá conduzir a espiritualidade da família. E tá em Orando. falta. Exatamente. Por quê? Porque homens encontram tempo. Preste bem atenção. Homens encontram tempo para jogar bola. Homens encontram tempo para assistir série. Homens encontram tempo para conversar no WhatsApp, ou Facebook, ou tá no Instagram aleatório. Homens encontram tempo para trabalho, até além do necessário. Se pagar, vão até de madrugada, acordam mais cedo. Homens encontram tempo para tudo, menos para orar. Menos para orar. E não adianta dar desculpa, não. E não adianta ser coisa, não, porque eu não tenho tempo, não, porque eu tô cansado. Cansado nada. Você não tá fazendo nem suas funções direito. Como é que você tá tão cansado? Entendeu? Aí a gente diz assim, então eu devo me esforçar, pode de exaustão para cuidar da minha casa? É exatamente isso. Sabe por quê? Você vai para Marcos capítulo 1, você vai ver Jesus lá. Cara, Jesus é uma coisa extraordinário. Jesus sai de todo um dia de curas, todo dia de cura, todo dia de fazendo milagres, ensinando. O dia lotado. A gente não tem ideia do que é isso, não. A gente não tem ideia do que é milhares de pessoas pobres, necessitadas, não tinha medicina, e a única esperança estava em um homem que estava curando as pessoas. Você tem ideia de como é a cena? Jesus está fazendo isso. Mas sabe o que é que Jesus faz? De madrugada, Jesus se levanta para orar. E ele não tem pecados como nós para confessar. E ele não tinha necessidades como nós temos maiores de orar. Mas estava lá. Sabe por quê? Porque a visão de Jesus sobre Deus é correta e espantosa. E a visão que nós temos de Deus é porca. É mínima. O coração não clama por Deus. Por quê? Porque clama por futebol. Porque clama por dinheiro. Porque clama por imoralidade. Porque clama por atenção. Por tudo. Menos por Cristo. Entendeu? Então a atividade de sacerdote é simplesmente isso. É você ter uma vida de oração que leva a sua família a Deus. Entendi. Que conduz a sua família para Deus. Que reúne ali a família para orar. Ei, Efraim, eu me lembrei, se eu não me engano, ou é 1 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, 15. Paulo fala, olha, estou de boa vontade, eu vou me gastar e deixarei me gastar mais ainda por causa da alma de vocês, né? Paulo falando isso para a igreja. E eu lembro que isso também deve ser a liderança do homem em relação à família. O homem tem que se gastar e deixar se gastar e a exaustão, se for preciso, para poder cuidar da família e levar a sua família a Deus, né? Então, é muito importante esse exemplo. Infelizmente, esse é um dos pecados, é uma das falhas, é um dos problemas que muitos homens deixam de levar a sua família a Deus. Muitos homens estão cometendo e criando brechas absurdas na sua família por não cuidar da espiritualidade, né, da sua família. Mas continue, continue os exemplos aí. Então, essa questão do sacerdote, ela é muito funcional, porque requer que a gente ame a Deus. E a gente não ama a Deus porque nós não vamos para a palavra de Deus. Nós queremos novidades, nós queremos coisas legais. Eu quero alguma coisa que me arrepia aqui, a epiderme, como já negado. Que arrepia os pelos. Eu quero que algo assim que me mova. Como estava no EBD, infelizmente, de uma AD daqui de Sobral, dizendo que o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo é causar arrepios, é chorar. Não é isso. Sabe o que é o poder do Espírito Santo na sua vida? É você todos os dias se pôr ali diante do texto bíblico e amar aquilo dali. E você sair daquilo e exercer o seu papel de esposo. Sabe por quê? Você vai para Efésios ainda, se você voltar aos capítulos, os versículos, ele vai dizer assim, olha, enchei-vos do Espírito Santo, né? Não se embriaguem com vinho, mas com o Espírito. Exatamente. Aquela palavra ali
é muito importante porque é algo constante. Uhum. É algo constante. Então, ainda que a gente, na nossa conversão, seja transbordando do Espírito, nós devemos fazer aquilo constante. Constante. Entendeu? E aí Paulo traz uma linha de raciocínio muito peculiar, que ele vai dizer assim, olha, vocês vão se encher do Espírito. Como? Com a palavra, com hinos, ouvindo, recitando a palavra de Deus, orando. E aí ele vai dizer o seguinte, sabe como é que vocês vão demonstrar isso? Sendo sujeitos uns aos outros. A Eu acho interessante. esposa sendo sujeita, submissa ao esposo, o esposo sendo e imitando Jesus dentro do lar, os filhos obedecendo os pais ensinando os filhos. É assim que nós demonstramos a presença do Espírito real e poderosamente na nossa vida. Então, o sacerdote do lar envolve esse encher-se do Espírito todos os dias e também conduzir a família a encher-se do Espírito com a palavra. Que aí entra o outro ponto, que é ser profeta. Porque são duas coisas distintas, né? O sacerdote, como você bem sabe, ele leva até Deus. Ele tem essa função, né? De representar alguém, ou o povo, no caso daquela época, a Deus. Essa função que Jesus faz hoje como sacerdote, né? De nós. Ele nos representa diante de Deus e, como diz a palavra, os nossos nomes estão lá cravados no seu peito. E como diz Isaías, escritos nas suas mãos. Então, é direto lá a família perante Deus na intercessão e oração. Como profeta, nós trazemos a palavra de Deus às pessoas. Entendeu? Você vai, por exemplo, pro Antigo Testamento, você vai ver os profetas lá sempre o quê? Aplicando a lei. Vocês estão transgredindo, vocês estão adorando outros deuses, vocês estão maltratando os outros, ou seja, transgredindo, não terás outros deuses, transgredindo a questão do amor ao próximo. Olha, vocês estão jurando falsamente, vocês estão transgredindo o terceiro mandamento. Então sempre estavam levando a palavra de Deus, porque sempre se diz, assim veio a palavra do Senhor ao profeta tal, e disse. E aí ele pegava a palavra e levava aos reinos. Judá e etc., aos reinos que estavam separados, né, no meio. Quando você vai para o Novo Testamento, por causa de Jesus ser profeta e por causa de nós sermos como Jesus, nós assumimos essa responsabilidade de aplicar a palavra de Deus dentro de casa. Irmão, você pode me provar isso com a Bíblia? Posso. Capítulo 5 de Efésios, quando diz para você lavar a esposa pela palavra. Lavar a esposa pela palavra, exatamente. Purificar, torná-la santa, assim como Jesus nos está tornando santos até a eternidade. Então nós temos essa função profética dentro do lar de pegar a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus dentro do lar. De guiar a família dentro da palavra de Deus. Aí algumas perguntas que eu faço. Quanto tempo os homens têm se desgastado de estudar doutrina? Porque pensam que estudar doutrina é para pastor, é para pregador, é para professor. Não é. Não é. Nós somos ordenados a conhecer Cristo. E isso envolve trabalho intelectual. Amar com o entendimento, com a mente. Sim. Né? Então, não é somente para pastor. Pode dizer, Edson. Eu me lembrei que em Deuteronômio capítulo 6, né, onde tem o Shema lá, diz Shema Israel, né? O nosso Deus é o único Deus e tal. O Moisés, ele vai falar para o povo, olha, o trabalho de vocês é colocar a palavra de Deus no coração dos seus filhos, né? Então, vocês terão essa tarefa. Não vai ser o pastor, não vai ser o presbítero da igreja, nem o mestre da igreja. Exatamente. Que vai levar a palavra para o seu filho, para a sua casa. É você que tem que levar, né? Moisés chama o povo a essa responsabilidade e nós temos essa responsabilidade também, né? Diante das Sagradas Escrituras. Você tocou numa passagem que eu gosto muito. Eu ia tocar mais pra frente. Mas eu gosto muito, sabe por quê? Porque ela traz uma profundidade maior do que simplesmente você absorver conhecimento. Absorver informação, na verdade.
Que é o quê? Você citou algo assim, que é o Shema. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele diz, amarás. Com Amarás ser, ao... todo ser. Né? Porque o nosso Deus é uno, é trino e uno. Portanto, nós devemos adorar com todo o nosso ser. E aí ele faz o seguinte. E estas palavras estarão, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, que a lei precisa estar, a Bíblia, antes de nós ensinarmos os outros, precisa estar aqui. Bem aqui. Dentro do é nosso interessante. coração. Isso significa, quando... Pode dizer. O interessante é que é coração, né? É no coração. Que na questão dos sentimentos, guardado no mais profundo, né? Onde afeta toda a minha existência, né? Pelo menos os judeus acreditavam que era no mais íntimo, o que eles chamam do coração do homem, né? Exatamente. Aquilo mais precioso. Então, quando... É porque a gente trata a doutrina como se fosse alguma coisa que eu estava falando ontem no estudo teológico que eu estou fazendo com a minha esposa. Né? Todo domingo a gente vai começar a estudar, vai fazer pregações expositivas, que eu vou fazer aqui no domingo, Dia do Senhor, e o estudo teológico, fora o culto também doméstico. Então vai ter 3 atividades, vamos dizer assim, durante o dia, fora o culto, quando voltar. Então ontem a gente estudando a palavra, teologia, eu trouxe uma coisa bem interessante para ela, que é o seguinte: como é que a gente quer entender teologia de forma somente abstrata e querer encantar os outros? Não dá. Não dá. Teologia não é só para professor, não é só para mim, que sou acadêmico. Não, é para todo mundo, é para um cristão mais simples que está ali. É para que ele entenda o que é a Bíblia e ele ame aquilo. Como é que um homem está dizendo, minha esposa não se importa, minha esposa não olha. Você está fazendo por onde? Você não está demonstrando a grandeza e a beleza disso. Eu não estou falando assim, mulher, tu não liga para a Bíblia, você não liga para Deus, não vai para o culto. Eu não estou falando disso. Isso, pelo contrário, está demonstrando monstruosidade. Mas se eu não demonstro a beleza de Deus, pelo exemplo, por como eu falo, por como eu penso, como é que eu posso exigir da esposa e dos filhos que amem a Deus, sendo que a Bíblia não é amada dentro do meu coração? Entendeu? Então, o profeta, ele antes de trazer a palavra, ele primeiro recebe-a. Primeiro é no coração dele. Primeiro ele leva a pancada. Os Entendeu? profetas do Testamento falavam, veio a mim a palavra do Senhor, né? Primeiro a mim, para depois eu externá-la, né? A Kézia falou algo interessante aqui. A gente tem uma ideia de profeta como alguém que vê o futuro, né? Na realidade, o profeta no Antigo Testamento, ele convidava as pessoas a olhar para o passado, olhar para a lei que já havia sido dada e eles haviam deixado de lado essa lei, né? Continua, meu irmão, tá muito bom. Pena que o tempo é pouco, mas vamos lá. Qualquer coisa salva e volta para fazer outra. Vai lá, continua. Enfim, aí essa questão do profeta, é ele que leva a primeira pancada. Sabe? É ele que leva a porrada assim, bem de cheio dentro do coração. Aí você vai olhar para Jeremias e vai ver Jeremias chorando direto. Simples por causa de 2 coisas. 2. Porque ele amava a Deus. E ele, 2, viu o que é que o povo estava fazendo. E quando Deus dizia, faz isso, ele ia dizer, eles não vão me ouvir. Não vão me ouvir. Ele levou a pancada no coração, feriu ele. Nós, homens, devemos ser feridos pela palavra, despedaçados pela palavra, porque ela é martelo. Nós devemos estar em chamas, porque ela é fogo. Entendeu? Ela deve estar crescendo o nosso coração, mas é porque, primeiramente, como profeta, nós estamos falhando como sacerdotes. Nós precisamos estudar a palavra, coisa que eu estava dizendo para o Judá. O Judá é pai agora. Aí eu disse, Judá, a tua função multiplicou-se no mínimo por 10. Você vai ter que dar os seus pulos para estudar, para orar. Por quê? Porque
ele precisa demonstrar amor a Deus todos os dias, não somente agora para Elana, mas para o filho ou a filha dele. Uhum. E ele precisa proteger a mente das duas ou dos dois. Por quê? Porque a criança vai crescer ouvindo muitas coisas. E a criança vai ver simplesmente com uma pergunta muito famosa das crianças assim: quem criou Deus? Entendeu? É a pergunta como minha irmã fez essa pergunta, ela era bem novinha: quem criou Deus? A resposta é que você, sem estudar a palavra, sem conhecer a palavra, você vai simplesmente se sentar com ela, como dizem em Deuteronômio 6, em qualquer canto que você esteja dentro de casa, ou no caminho, você simplesmente dizer assim: eu não sei. Por quê? Porque você não estudou. Vamos esperar domingo Mas para ir para a igreja para o professor. o pastor falar. Tem outra concepção que eu gosto muito de utilizar, além de ser Profeta do Lar, que é um livro do Bauchan, que está aqui, que é Pastores da Família. Pastores da Família. Pastores da Família. É um livro fantástico, né? Ele vai tratar justamente de como nossa tradição assim mais tradicional, reformada, né? Vai tratar mais como catequizar as crianças, ou seja, como eu vou ensinar sobre Deus, sobre Jesus, com perguntas e respostas bem simples, para que elas vão crescendo com a palavra de Deus fixada ali no coração. E aí nós, como pastores, e até mesmo o homem bíblico que está por aqui, tá bem ali. O homem bíblico ele vai trazer sobre a questão de nós, como pastores, como Jesus, observarmos o que é que estão crendo, o que é que estão mentindo, as emoções. Como é que a gente vai responder a uma criança que está extremamente medrosa, sendo que eu não tenho apoio na Bíblia para tratar o medo? Uhum. Entendeu? Então, o que é ser profeta? Mais uma vez, é o ouvir a palavra e repassar a palavra. E o que é que o profeta precisa ter, o homem bíblico dentro de casa? Ele precisa amar a palavra. Ele precisa ser impactado pela palavra. Ele precisa estudar a palavra. Ele precisa sentar-se e aplicar a palavra. Entendeu? Ele precisa ser exímio teólogo. Não estou falando de formação. Ele precisa ser alguém que domina a palavra de Deus e aplica ela. Nós somos chamados também a sermos esses mestres nas Escrituras. Por quê? Porque a educação, Israel não tinha educação pública, não. Não tinha educação pública, não. Quem tinha que ensinar sobre a criação, quem tinha que ensinar sobre matemática, quem tinha que ensinar o alfabeto hebraico, quem que tinha que ensinar sobre Deus, era o pai e a mãe. Era o pai e a mãe. E muitos dessas crianças, aos 13 anos, já eram capazes de assumir famílias. Uhum. Hoje, com 30 anos, não podem assumir nem mesmo um peixinho de aquário. Deixa o pobre morrer de fome. Triste, né? Entendeu? Exatamente. Então, profeta é ensinar a palavra, guiar na palavra, instruir na palavra, aconselhar na palavra. E aí tem uma coisa muito, muito preciosa, que tem um livro até da CPAD que toca nisso, que eu gosto muito de reafirmar: o culto doméstico. Fantástico. Entendeu? Então o culto doméstico vai envolver as duas atividades ao mesmo tempo. Eu vou reunir a família para orar e eu vou pegar a Bíblia e ler com eles. Ah, mas eu não tenho esses livros. Você não precisa. Você precisa simplesmente ler a palavra com eles. E dizer: olha, Deus aqui é amor. Deus aqui é justo. Deus aqui está punindo o pecado. Olha, esse pecado aqui Deus não gosta. Então, a organização do culto doméstico envolve tanto o sacerdote como ser profeta. Tanto levar a família a Deus por meio da oração, quanto aplicar a palavra de Deus aos corações. Entendeu? De forma simples. Aí o pessoal vai dizer: não tenho tempo. Tem. Sabe quanto é que demora o culto doméstico diário aqui em casa? Aqui em casa. Ele demora 23 minutos. Isso eu orando, lendo um capítulo, comentando um pouco, orando e lendo um trecho de um livro que a gente decidiu ler juntos. 23 minutos.
23 minutos é o que você tira antes do café ou após o café antes de ir pro trabalho. Dá mais ou menos, dá um pouquinho do nosso tempo do dia, né? 23 minutos comparado às 24 horas que a gente tem, é É pouco, né? pouco, é pouco, entendeu? Juca, eu acredito que aí, nessa parte que você já entrou do culto doméstico, vai para a terceira questão que a gente tinha colocado, né? Como um homem deve conduzir a família a Cristo? Eu acredito que o culto doméstico ele é uma das Principais ferramentas que a ferramentas. gente tem, né? Mas que Uhum. maneira mais você entende, ensina, né? De como o homem deve conduzir a família ao conhecimento e adoração a Cristo. Pronto. É interessante isso aqui porque tem um rapaz que perguntou, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Até onde sei que posso ir como profeta do lar e não ser positivo? Levando em consideração a própria definição que eu trouxe, não é que você vai impor, você vai ensinar. Uhum. Entendeu? Você vai ensinar. Objetivamente, ensinar não é impor, é guiar. Entendeu? Minha esposa simplesmente chega assim, olha amor, não é assim, porque é assim é assim que é errado, por causa disso, disso. Né? E você deve seguir a essa questão aqui, porque a Bíblia diz isso, e isso é importante porque vai ter esse resultado. Eu não impus para ela, eu ensinei. Entendi. Eu utilizei o que 2 Timóteo 3,16 a 17 vai falar, que é justamente agora que vai entrar dentro, propriamente dito, da sua pergunta. Como é que a gente faz isso também? Como é que a gente conduz a questão espiritual da família? O primeiro meio é a própria vida de oração. É você apresentar a família. Por quê? Porque você não pode mudar o coração de ninguém. Você não pode forçar ninguém. Né? Primeiro que mudar o coração é o próprio Espírito Santo. Uhum. Segundo que forçar já vai além do que a Bíblia diz. Né? E aí o que é que a gente tem? A gente precisa orar. Você lembra da questão de cabeça ser dependente? Uhum. Pronto, é justamente isso. A gente, como dependentes de Deus, ora para que Deus transforme os corações. Ore para Deus que ajude a vencer aquele pecado. Ore para Deus para que conduza melhor a santidade. Então, nós primeiramente apresentamos. Segunda coisa, nós conduzimos o culto familiar diário. Diário. Irmão, onde é que está na Bíblia dizendo que é diário? Precisa. Não tem. Mas se a vida espiritual é mais importante do que a comida, por que não fazer todos os dias? Entendeu? Se a vida espiritual é tão importante, por que eu não me reúno? Outra coisa, por que está relutando numa prática espiritual? Uhum. Eu não entendo, sabe? Essas coisas. Que é muito importante. A gente não precisa relutar com uma prática que é muito boa, eficaz dentro da criação. Terceiro, aproveitar momentos para ensinar. Tipo, a esposa quando vem com uma pergunta, o filho quando vem com uma pergunta, pronto. Ali é a brecha para você ensinar. Uma coisa que minha esposa hoje estava falando na hora do almoço, não, na merenda, no café da manhã, é uma coisa que eu fazia, só que ela disse que é o certo a fazer. Quando as crianças vêm até nós fazer perguntas, a gente não precisa inventar histórias. A gente às vezes quer inventar uma história para a criança ficar lá encabulada, né? Eita, né? Só que a Ou gente não quebra uma pau. precisa. Exatamente. Ali é a oportunidade justamente de você ensinar sobre Deus, ensinar sobre a grandeza das suas coisas. Por exemplo, aquela pergunta: quem criou Deus? Ou então uma outra: por que 2 mais 2 é igual a 4? O que é que tem a ver Deus ali com 2 mais 2? Simples. Você chega para a criança e diz: é porque Deus colocou essa lei. Porque Deus fez assim. Por isso que tem assim. Normalmente quem faz essas perguntas são crianças de 8, 9 anos, por aí. E já dá para puxar um pouquinho mais assim. Olha, Deus criou, fez todas essas coisas com ordem. Aí você faz a criança olhar para a natureza. Viu como a plantinha nasce, cresce, reproduz e morre? Pronto, Deus instituiu assim. Vai a criança, pô, quem criou Deus? Diz assim, Deus não precisa ser criado.
Ele é o criador de tudo. Uhum. Conforme for amadurecendo, você vai ampliando mais as respostas. Entendeu? Por causa da mente que ainda está aprendendo. Uma quarta coisa, não é somente aproveitar as perguntas, mas aproveitar as situações. Eu me lembro muito do meu pai, quando ele ainda morava aqui na cidade. Isso foi o mais maduro, agora com uns 18 anos, 19. Eu fui pedalar com meu pai. E o meu pai dizendo assim: meu filho, você precisa se cuidar mais do seu corpo. Você precisa se cuidar mais da sua saúde. E ele disse o seguinte: olha, você precisa, se você realmente quer levar o evangelho às pessoas, você precisa cuidar melhor do seu corpo, porque Deus criou o seu corpo. Porque você precisa cuidar muito bem dele como mordomo do seu corpo. Entendeu? E meu pai ali pedalando, quase morrendo ali de pedalar, e meu pai ensinando o que ele sabia sobre a Bíblia, sabe? O que ele sabia, mesmo com simplicidade, dificuldade. Ele me ensinou uma lição que eu procuro aplicar até hoje, mesmo com dificuldade. Eu sei que eu estou errando, mas isso ficou na minha cabeça. Ele aproveitou uma situação para me guiar de forma bíblica. E a mesma coisa. Aproveitar a situação, nós estamos caminhando ali e tal. Olha, por que tá acontecendo essas coisas no Brasil? Por que tá desse jeito? Aí você começa a explicar. Porque o homem é pecador. Porque o nosso rei não é Jair Messias Bolsonaro. Se exploda o presidente. Não interessa. Nossa esperança não está nele. Não está em partido esquerda. Não está naquela estrela maldita que saqueou o Brasil. Não está nesses dois. O nosso rei se chama Jesus. E aqui... Exatamente. Ele é o governante supremo. E aí aproveita essas questões do Brasil e aponta para Jesus. E aponta uma similaridade de Isaías 6. Ainda que o presidente não esteja morto, mas esteja fazendo a maior cagada possível, um rei governa todas as coisas ainda. Não está fora de controle de ninguém. Está tudo nas mãos dele. Então ele é o nosso rei. Então todas as situações que acontecem no dia a dia, perguntas, culto doméstico, a oração é a forma que nós vamos conduzir a nossa família até o Salvador. Fora uma prática que eu costumo fazer, que não é impondo a ninguém fazer. Não. Eu gosto de fazer, porque a minha esposa gosta. Que é estudar a Bíblia semanalmente. Por exemplo, como eu disse, dia de domingo, nós, além do culto doméstico, nós estudamos teologia. Ela estuda teologia, mas eu dou as aulas de teologia para ela. Assim como eu exponho versículo por versículo para minha esposa. E ela gosta muito. Passa ali um bom tempo, mas se eu passar 2 horas, ela fica ali. Entendeu? Mas por quê? Porque Cristo veio e me chocou primeiro. E às vezes quando eu venho trazer para ela, ela fica olhando para a forma como eu falo de Jesus. Por isso que eu disse que é muito importante estar no coração primeiro. Glória a Deus. Vamos lá para frente, né? A penúltima pergunta que eu tinha colocado aí. Qual o papel da Bíblia na formação de uma masculinidade adequada, né? O que será que é ser macho, né? Ou será que é machismo, né? O que a Bíblia fala sobre a masculinidade de verdade? Cara, isso é muito importante porque eu vi algumas pessoas utilizando algumas terminologias aqui que não pertencem a uma ideologia. Eu vou explicar o porquê. Utilizaram a palavra patriarcado no sentido antibíblico. Só que quando você vai para a Bíblia, o patriarcado é bíblico. Só que as pessoas pegam o patriarcado e associam ao autoritarismo monstruoso. Só que a gente acaba maculando o ensino da Bíblia assim. Eu vejo o exemplo de Abraão, né? Era um patriarca, mas que acabava fazendo tudo o que Sara falava, né? Minha esposa estava vendo, eu parei com a minha esposa para conversar sobre isso, né? Aí ela tá dizendo, amor, aqui ele ouviu e deu errado. Aí quando você vai para outra, ele ouviu e Deus diz, olha, ouça sua esposa. Judá, falta só 20 segundos, vai cair, Salve a aí. gente salva e volta já, Salve tá? aí, volta. Beleza. Mas continua falando aí, pode continuar que aí na hora que cair a gente volta. Pronto. Pode salvar logo, salve logo. Aí inicia e volta de novo.